O nosso corpo físico é um reflexo das nossas emoções, das nossas crenças, dos nossos pensamentos. Sempre que algo não vai bem, o corpo encontra um meio de sinalizar que há um problema. E assim que surgem as doenças e dores emocionais. As doenças são manifestações do inconsciente que precisa sinalizar questões internas mal resolvidas. Talvez alguma emoção em deficiência ou excesso, a ausência da reação de uma determinada situação, resistência a mudanças ou padrões limitantes de comportamento, são alguns dos fatores que levam ao desequilíbrio emocional. Nós estamos totalmente conectados entre corpo e mente. O nosso estado emocional se manifesta de diversas maneiras no nosso corpo físico, especialmente por meio de problemas de saúde. É importante compreender os componentes críticos de uma emoção. Como você experimenta essa emoção? Como seu corpo reage a essa emoção? Como você se comporta em resposta a essa emoção? Não há emoção sem impacto no nosso corpo. Ao sentir uma emoção, isso nunca será insignificante para o nosso organismo, seja ela positiva ou negativa. O nosso corpo responde à maneira como você pensa e sente. Isso é uma conexão entre mente e corpo. A falta de consciência e de ação podem piorar ainda mais as coisas, uma vez que dar força aos sentimentos negativos pode fazer com que eles acabam se tornando constante, e nós somos o reflexo daquilo que pensamos. Tudo é energia, inclusive as doenças. A energia só entra em espaços vazios e o desenvolvimento de doenças está diretamente relacionada ao nosso vazio interior, aquele vazio. Cada vazio é uma brecha para a doença se alojar. Esse vazio ele inicia na nossa infância, quando ainda éramos bebês em gestação. Todos os medos da mãe ao longo da vida. Essa criança passa por diversas situações, que se sente abandonada ou machucada. E se esses sentimentos negativos não são preenchidos com outro tipo de sentimento positivo, que é a energia, as doenças acabam te dominando. Somos o reflexo de pensamentos e padrões de comportamento. Somos programados para repetir os mesmos padrões até que eles sejam reprogramados. Então busque trabalhar o seu autoconhecimento para encontrar as respostas, como: quais feridas de infância eu ainda carrego? Há algum sentimento pendente? Isso pode estar te impedindo de crescer, fazer você fugir das responsabilidades da vida. Tentamos ser fortes o tempo todo e deixamos de olhar para o nosso interior, para os nossos sentimentos. Sempre culpamos a correria do dia a dia pelo descaso que temos, principalmente com nossa mente e com os nossos sentimentos. Com isso, momentos de descanso estão sendo bem menos aproveitados do que deveria. Quando tentamos ser fortes 24 horas por dia, corremos o risco de sofrer uma exaustão emocional. É importante ter atenção aos sintomas e às causas que estão nos afetando, que podem afetar o nosso trabalho, os nossos relacionamentos amorosos, o nosso desenvolvimento. O esgotamento emocional pode ser originado pela falta de reciprocidade, que é o equilíbrio entre dar e receber. Isso acontece nas nossas relações familiar, profissional ou pessoal. Quem se encontra com exaustão emocional geralmente não cuida de si própria e sente uma necessidade interna de buscar reconhecimento, consideração e afeto por parte de todos. De repente,
Você é vista como uma pessoa forte que aguenta tudo, mas por dentro a realidade é outra. É preciso que você preste atenção a alguns sinais que seu corpo está te dando e a tua mente, como por exemplo, falta de motivação, sensação de cansaço. Apesar de dormir à noite, acorda cansado, ansiedade e angústia constante, vontade de chorar sem motivos, dor de cabeça, presença frequente de pensamentos negativos, irritabilidade. Reconecte-se com a sua essência. Conversava com uma cliente minha e ela me disse que ela transformou a sua vida a partir do momento que ela participou da nossa imersão Dona de Mim, onde nós trabalhamos essas curas emocionais internas. Ela cresceu profissionalmente, ela melhorou o seu relacionamento familiar com o seu marido. Então, a cura está dentro de nós, a cura das nossas feridas emocionais, traumas de infância, talvez, pequenas coisas que nos afetaram e nos bloquearam do nosso crescimento, do nosso aperfeiçoamento, da busca da nossa essência interior. Encare a dor. Muitas de nós não assumimos a responsabilidade de nossas ações por medo de sofrer. Todas as oportunidades e possibilidades que aparecem ao decorrer da nossa vida, carregamos dores, carregamos acertos, porque somos vulneráveis. Para arriscar em algo novo, temos que mudar, precisamos nos despedir de algumas coisas velhas que já não fazem mais sentido para nós. Enfrentar o medo da dor e desenvolver a nossa maturidade emocional, o nosso equilíbrio emocional. Cada uma de nós lidamos com um trauma, com uma dor emocional de forma diferente. E a jornada para superar isso é singular. O que funciona para uma não funciona para outra. Afinal, temos histórias de vidas distintas, temos histórias de vidas diferentes. Desenvolvemos nossos próprios valores, nossas crenças e nossos comportamentos. E isso tem um peso muito grande no momento em que precisamos superar uma situação traumática, que pode ser desenvolvida por diversas razões. Como, por exemplo, o término de um relacionamento, relacionamentos abusivos, situações de humilhação, abandono na infância, algum acidente, exposição a situações difíceis. Na maioria das vezes não conseguimos lembrar do trauma que vivenciamos, porque o nosso cérebro emocional cria uma barreira, um mecanismo de defesa para nos proteger. Temos medo de encarar e reviver aquela dor. Então esse mecanismo é criado quase que de uma forma inconsciente. Mas isso apenas agrava o problema, pois quando não aceitamos a nossa história, deixamos de ser nós mesmas, deixamos de viver o nosso eu, a nossa essência. Não dá para fugir de uma dor, não dá para fugir de um trauma emocional para sempre. Ao decorrer da vida, sentimos diversos sinais, até que chegue um momento onde não dá mais para desviar este olhar. Há uns anos atrás, eu atendi uma pessoa, uma mulher. Estava em tratamento há 16 anos por depressão. Tentou suicídio por 3 vezes. E não conseguiu descobrir qual era a causa, qual era a dor que ela tinha. Nem mesmo ela sabia. Começamos resgatando a sua história, a sua infância, a gestação da sua mãe, e descobrimos que ela tinha um trauma de infância, um abuso de infância, mas um abuso por palavras. O que ela ouvia
acabou se transformando em sentimentos negativos dentro dela. E ela não conseguia viver o seu relacionamento na intensidade. Ela criou bloqueios dentro dela. E conseguimos superar esse trauma dentro dela. Hoje ela é uma mulher realizada, vive feliz no seu relacionamento, com os seus filhos e encontrou aquilo que ela mais ama fazer no seu dia a dia. Ela encontrou um hobby que ela desconhecia dentro dela. E hoje ela é uma mulher feliz, ela é uma mulher realizada, mas acima de tudo ela aceitou a sua vulnerabilidade, ela aceitou que ela precisaria mudar, mas acima de tudo ela aceitou que ela precisava curar aquilo dentro dela, ela precisava perdoar. Ela precisava se reconectar com a sua história, honrar a sua história, honrar a sua família, para assim se reconectar com a sua essência, viver o seu verdadeiro eu e ser uma pessoa realizada, feliz e grata por tudo que ela tem até hoje.